Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, hoje eu vim aqui gravar mais um episódio da série A Minha História com o Bitcoin. Lembrando que a minha história com o Bitcoin são casos verídicos, perguntas efetivamente técnicas que a pessoa coloca a respeito da sua própria situação lá para nós. E a gente vai lá e responde. Antes de mais nada, fica comigo até o fim, porque a tua pergunta pode ser muito parecida com a do colega. Então, gente, família, como dizem, família, fica comigo aí. Toca o sininho aqui, já ó, vai lá e clica em ó, legal, gostei, né? Nos ajuda aí marcando o parceiro, aquele que opera contigo, gato, cachorro, papagaio, seja quem for, nos segue em todas as redes, né? Estamos no Telegram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram. O que mais, gente? Estamos em tudo que é lugar, estamos até no TikTok agora, estamos até no TikTok. Então nos segue em todos os lugares. E antes de eu começar a responder, eu vou pedir de novo. Gente, comenta aqui, compartilha esse vídeo, faz com que o YouTube entenda as nossas questões aqui como questões relevantes para a gente ajudar a divulgar o canal. Me ajuda muito, eu venho aqui ajudar vocês vêm aqui e me ajudam. Então, se gostou, aperta o legal aqui e me assina aqui a partir de agora, ok? Gurias, toca a vinheta aí que nós vamos começar a responder. Então, gente, voltando aqui à nossa história com Bitcoin, né? A sua história com Bitcoin, né? Então é a tua dúvida, é a tua declaração, é sobre as tuas questões fiscais que tu tá deixando aqui para mim. Presta atenção que muitas das situações se repetem uns com os outros, assim, direto. As situações, assim, são as mesmas para todo mundo, ok? Queria já agradecer de antemão aqui também quem fez o meu curso lá comigo, mais de 1.500 pessoas fizeram, né? Já deu 1.600 e tantas pessoas. Queria agradecer todo mundo que foi lá nos prestigiar, né? Foi feito com muito carinho para vocês. Ajudem também a propagar, a gente conseguiu prorrogar aí mais 2 semanas o curso, se bem que agora acho que tá fazendo uma semana agora, acho que então só mais uma semana. Vai lá também e aproveita de todos os preenchimentos que eu deixei lá pra vocês, tem bastante coisa. Teve alguém que mexeu comigo, né, que os vídeos eram pra divulgar o curso, não são, até porque o curso foi gratuito, né, gente? Então, assim, efetivamente a gente fez de coração pra vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Quem não teve a oportunidade de fazer, vai lá e faz, que ele é 100% online, tá? Inclusive no dia do curso, efetivamente, eu estava lá moderando e respondendo os comentários ao vivo. Ok? Então vamos lá, vamos falar da tua história. O Thiago Gerolim. Oi, Thiago! O Thiago pergunta: se eu transferir minha cripto da Exchange Nacional para minha carteira da Cardano, preciso informar na IN 1888 ou a Exchange irá fazer isso? E a operação ao contrário, ou seja, a operação inversa, da Wallet para a Exchange Nacional. Eu informo ou é a Exchange Nacional que informa o recebimento? Se preciso, vou em transferência para Exchange ou outras transferências. Thiago, muito bem colocado. E isso aqui é uma dúvida de todo mundo. A gente tem lá na IN a questão a gente sabe que quando é da nacional para a carteira ou da nacional para a estrangeira, não soma para os 30 mil, certo? Mas, vamos lá. A nacional, ela informa de fato e não soma os 30 mil. Se tu fizer só essa operação, tu não é nem obrigado a fazer a IN, ok? Agora, uma vez que tu está fazendo a IN, o que abunda não prejudica, né? Então, se o que abunda não prejudica e a Exchange Nacional informou uma transferência, tu de outro lado, se tu vai fazer a IN, informa, não vai fazer IN só por isso, mas assim, informa essa entrada, esse ingresso lá na tua carteira. Não custa informar e o que abunda não prejudica, tá? Então a gente informa, ok? A gente informa. Em que pese não necessitaria, no caso, considerando essa afirmação da Receita de que ele não soma para os 30, né? Essa transferência da Exchange para lá, então de fato não precisaria.
certo? Mas, na dúvida, informa. E aí ele questiona se o inverso, como é que acontece? O inverso tem que sim, porque quando a gente tá lá da estrangeira para dentro, né, e a gente não efetivamente, quando faz transferência, não sabe se para dentro, se não é para dentro, para onde é, ou não tem como tu identificar de onde é, para onde é aquela carteira que tu tá mandando, então assim, a gente informa assim, da exchange internacional para a nacional, informa sim, ok? Que é muito válido, né? E não corre esse risco algum. Da carteira para a nacional também, informa sim. E no caso aqui, eu vou em transferência para exchange, olha bem, transferência para exchange, o retirada lá para exchange, né? Então, o transferente, nesse caso, é quando tu tá dentro da exchange. Então, se estou dentro da exchange e transferiram para exchange, ou eu transferi para exchange. Aí sim é uma transferência para exchange, tá? Agora, quando tu tá fazendo, no caso aqui da wallet para exchange nacional, tu não está informando de dentro da exchange nacional, tu está informando lá da wallet, ok? Como tu está informando da wallet, tu vai informar lá no outras transferente, ok? Ficou claro? Mas eu entendi teu raciocínio, muito inteligente teu raciocínio. De fato, transferência para exchange é quando a gente está olhando de dentro da exchange, quando é a própria exchange, né? Quando é de fora, seria o outros transferente. Ok? Um beijo, então, Thiago. O Santos, como faço trade? Preciso lançar todas as vendas no GCAP, ainda que sem lucro? Ou é possível fazer um lançamento consolidado? Caso fique consolidado, é comum a Receita pedir maiores esclarecimentos? Sim. Tu tens que ter memória de cálculo de tudo que tu é. Aquilo que eu falo é sempre assim, ó, lá no GCAP, tu colocar ele fechado, e o fechado é o sumarizado, que a gente diz, né? Não quer dizer que tu não tenha que ter essa conta. Tu vai ter que ter essa conta pormenorizada, tintim por tintim, fora do GCAP, uma vez que tu tá levando ela no lançamento único a GCAP, ok? Então, sim, tu tem que fazer isso fora. A questão de as vendas que tu não teve lucro, tu levar GCAP, não são necessárias, tá? Então, o GCAP, ele é necessário quando as vendas são superiores a 35 mil, né? Quando no mês foram superiores a 35 mil, e se lucro. Se teve prejuízo, tu não precisa levar GCAP, ok? Não vai ser feito nada com esse número lá dentro do GCAP. Até porque o prejuízo não compensa, né, gente? Vamos lembrar disso. É comum pedir esclarecimento? Sim, é comum pedir esclarecimento. De que se a Receita for efetivamente averiguar, ela vai pedir esclarecimento, sim. Quando há algum erro ou omissão, a Receita já cobra multa ou dá oportunidade para ser acerto ou justificativa antes de proceder com uma medida mais gravosa, exemplo, malha fina. A gente tem que ver o seguinte, assim, a Receita Federal, depois que iniciada um período de malha, depois que iniciada a notificação, depois que iniciada qualquer tipo de procedimento, aí tu não pode alterar mais nada, certo? Então, a tua chance de informar é antes, a tua chance de retificar é antes, nunca é depois, ok? Exceto nos casos aqueles, por exemplo, a gente teve esse ano aí a operação fonte não pagadora. A Receita ali, o que ela fez? Ela fez uma operação especial, onde ela concedeu um período de 60 dias, se eu não me engano, agora não me lembro se foi 60 dias ou 90 dias, tá, gente? Foi alguma coisa assim. Eu tive clientes que eu fiz isso. Que é a operação fonte não pagadora. O que ela fez na operação fonte pagadora? A operação fonte não pagadora era justamente informar empresas que tiveram movimentação bancária, que por cruzamento a Receita sabe da movimentação bancária e que não informaram nenhum pagamento de tributo. Daí o que ela fez? Ela foi lá e deu uma oportunidade para essas empresas virem confessar. Aí ela criou a operação fonte não pagadora, dando um período para a empresa ir lá e se autorregularizar, né? Então, medidas assim acontecem, mas no normal é iniciado o procedimento, tu não faz mais nada.
Então, a menos que ocorra esse tipo de situação da Receita te dar essa prerrogativa. Outra coisa que acontece no imposto de renda é ela te colocar em pendências. Quando ela te coloca em pendências, ali tu pode retificar, tu pode acertar uma série de coisas. A questão é, na IN, a gente não tem isso do pendências. O pendências é onde é lá no imposto de renda e não é com relação ao cruzamento da IN com o imposto de renda, entendeu? Então, assim, o pendências lá que a gente tem para resolver também como uma forma de autorregularização, ele é com relação ao imposto de renda, não é com relação à IN, ok? Então, a IN é a gente que tem que prestar atenção antes mesmo, de fato. Ok? O Gabriel Quirino. Segundo a IN 1888, ficará sujeita a penalidades. Viu como é bom ficar até o fim, ó? É bom ficar até o fim porque a pergunta de um responde o outro. Já mata as dúvidas de todo mundo. Então, vamos lá. Segundo a IN 1888, essa aqui é uma pergunta que estão sempre me fazendo. Ficará sujeito a penalidades quando informações forem obrigatórias e essas informações estiverem inexatas, incompletas ou incorretas. Exemplo. Se a razão social da exchange é ABC Participações Limitada e eu coloco somente ABC como informação obrigatória, ok? E em teoria está incompleta. Ficarei sujeito a multa? Não, não ficará sujeita a multa. Se coloco o país da exchange como Malta e é uma informação obrigatória, mas a Receita Federal entende que a exchange não possui sede. De fato, não possui, mas a gente não tem escapatória. A gente tem que colocar ali o país sede. Tu tá te referindo a Binance, a gente vai ter que colocar o país sede, sim, né? Em teoria, essa informação estaria incorreta, ficaria sujeito a multa. O que eu vou te dizer aqui, ó? A informação é incorreta. Não, a informação que a gente tem acesso são os últimos endereços dela, né? A mesma coisa com relação a nomes, NIF, etc. Nem sempre a gente tem informação, nem sempre a gente tem informação correta, ou às vezes a gente se perde também na informação. Agora, vamos fazer o seguinte comparativo. Quando a Receita apura uma incorreção, inexatidão, uma omissão, etc., a multa é, para a pessoa física, 1,5% do que das transações, certo? Então vamos lá, tu colocaste Malta e não é Malta, é no Brasil, certo? Mas tu informou o valor lá, né? Então tu não deixou de informar o valor. Tu não sonegou essa informação, ela não teve um efeito de sonegação da informação, omissão da informação. Na verdade, tu não teve a informação, certo? Mas o valor tu informou. Então, ainda que às vezes a gente fique meio perdido, eu sempre digo, coloca link, seja lá no Outras, mas não deixa de informar o valor, né? Porque sobre esses valores tu pagaria multa, sim. Então, tu não vai pagar multa se aconteceu esse tipo de coisa, desde que, óbvio, não seja uma coisa forjada, né? Vamos entrar assim na questão da má fé ou da boa fé, certo? Uma coisa é uma informação que nitidamente a gente não tem, que é o caso aqui da sede que tu tá falando. A gente não tem essa informação porque essa sede não existe, certo? É de conhecimento público que essa sede não existe. No momento em que essa sede existir, né, também será de conhecimento público a sede. Aí a gente tem que passar a colocar o correto. Hoje, para efeito de IN, o que a gente tem que fazer é isso, colocar os últimos endereços conhecidos, ok? A empresa ABC, que é o caso que tu deu aqui, o nome não é bem assim, é parecido, é isso, aqui, colocar o nome certo, né, também. Isso foi uma má fé, né, ou tu te esqueceste de um pedaço do nome da empresa, um tipo de coisa assim, né? Então, é esse tipo de coisa que tu tem que avaliar, né? Se as coisas que tu te passou ou teve que jambrar para acertar não tiveram efeitos na questão das transações, né, não vai te gerar problema, certo? Mas não pode ter efeito na questão das transações e também não pode ser com má fé, né? Então, gente, fica um beijo, Gabriel. E, gente, fica dando de novo o convite, vai lá pro curso com a gente, vai lá ver o curso, assiste, o curso tá muito legal, a gente dá exemplos muito bacanas lá de várias coisas, né? A gente procurou trazer bastante coisa lá para vocês. E gostaria que sim, vocês me acompanhassem lá nessa empreitada, né? Muitas coisas que vocês me perguntam, a gente respondeu lá. Eu acho que vai ser muito útil para muita gente para a questão do imposto de renda, principalmente para o contribuinte pequeno que faz sua apuração sozinho, ok? Paralelo a isso, de novo, aperta aqui
o gostei. Vai lá no gostei, deixa o teu comentário aqui, me diz que gostou, me diz que esses vídeos aqui foi útil para ti, para alguma coisa, e se tu gostou, compartilha isso aqui com os teus parceiros que fazem a mesma coisa que tu, ok? Nos segue lá nos outros vídeos, te aguardo lá no Instagram, te aguardo no Telegram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Short, no gato, cachorro, papagaio. Ah, gente, de novo, lá no Instagram, em que pese a gente vem aqui toda semana, a gente deixa 2 vídeos aqui para vocês no YouTube. Quando a gente consegue, a gente coloca mais. Lá no Instagram, a gente tem conteúdo saindo todos os dias, tá? Inclusive, dúvidas que deixaram lá do curso. Então, vão lá pro Insta comigo, porque lá é um meio fácil da gente colocar esses pequenos vídeos de resposta ao vivo, ok? Então, nos acompanha lá também que tu vai curtir. Então, vem comigo. Beijo grande. Tchau, tchau.